falar em festival de cinema é com ela, porque essa menina roda festival, viu? E, inclusive, já colaborou com a gente com alguns artigos. No ano passado, ela escreveu algo aí sobre a presença do Brasil em Cannes. Mas, minha amiga, me diga o seguinte, eu quero saber de você, tem um artigo seu na nossa revista de 2017, onde você escreveu sobre um overview, uma visão geral sobre o cinema brasileiro. Eu queria saber se mudou alguma coisa, no que é que mudou de 2017 para hoje em dia. Você, principalmente, que viaja muito, vê aí esses festivais todos, como é que está o cinema brasileiro? Do meu ponto de vista, eu acho que o cinema brasileiro cresceu muito, né? Eu acho que quando eu escrevi esse artigo em 2017, a gente estava falando ainda de José Padilha e do Fernando Meirelles, do Walter Salles. E de um tempo para cá, a gente começou a ver outros nomes que estão surgindo muito fortes, que já são cineastas antigos, mas que estão crescendo muito no mercado internacional, como o Kleber Mendonça Filho, que ano passado teve em Cannes, né? E também o Karim, que é maravilhoso, que ganhou o prêmio em Cannes ano passado, a Bárbara Paz, que é uma atriz que ganhou o prêmio em Veneza, que eu estava ali e foi maravilhoso, foi uma emoção muito grande, eu estava ali com ela. E a gente tem realmente... Ano passado foi, acho que, um ano muito especial para o cinema brasileiro. Nos maiores festivais de cinema, 2 dos maiores, né? Cannes e Veneza, a gente estava presente, ganhando prêmios, e eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. Inclusive, vou passar a bola para o Nazareno, coprodutor, aliás, produtor de filme, cofundador do Labrif, do Los Angeles Brasil Film Festival. Mas antes, eu vou fazer uma ressalva aqui, porque, por incrível que pareça, ano passado, 2019, a gente ficou de fora, né, da seleção do Oscar, né? O Brasil ficou de fora, né? Então, mas, Nazareno, conte aí, conte aí um pouquinho sobre o seu... Me deu a sua posição sobre isso. A mesma coisa que eu perguntei para a Aymara, sobre esse overview que você vê aí do cinema brasileiro. Certo. O Fernando Meirelles, na verdade, ele competiu com 2 papas, né, da Netflix esse ano. Bom, mas eu vejo assim, em relação ao que a Aymara colocou, realmente a participação no ano passado dos filmes brasileiros nos festivais, né, principalmente da Europa, a participação foi muito boa, com Bacurau, A Vida Invisível, enfim. Esse ano, a novidade devido à Covid, essa pandemia, e eu presto aqui a minha solidariedade a todos que estão assistindo, eu estou com vocês nesse momento também de isolamento social, quarentena, enfim. Nós temos, por exemplo, vamos falar disso um pouquinho mais na frente, vamos passar um pouquinho mais na frente. É isso que eu ia tocar no Essex SW, o festival que acontece de tecnologia, indústria, games, tá? Que foi adiado, né? Ele acontece em março e foi um dos primeiros festivais internacionais a ser adiados. Nós temos agora, né, o San Sebastián, na Espanha, no norte da Espanha, de 18 a 26 de setembro, eles pretendem que seja presencial, e nós temos o Festival de Veneza também, né? O diretor, o Alberto, ele está aí programando para de 2 a 12 de setembro, com exibições ao ar livre. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Super interessante, hein? Super interessante. Com exibições ao ar livre? Uau! Isso. Se bem que a Europa, pelo que a gente tem escutado aí, tem conseguido, vamos dizer assim, não dominar, mas está muito mais adiantado do que Brasil e Estados Unidos, né? Aqui mesmo, não sei se você vem acompanhando as notícias aí, mas houve uma subida, houve uma caída e agora voltou a subir de novo. Estados, por exemplo, como Arizona, Flórida, estão disparados. Sim, Júnior, eu compreendo a situação, né, dessa pandemia ao redor do mundo. E finalizando o Festival de Cinema de Florianópolis, o FAM 2020, né, ele lançou uma campanha de financiamento coletivo, chamado Somos Todos Fã, FAM, de cinema, né, hashtag Somos Todos Fãs de Cinema, para justamente, né, nesse momento em que eles estão vivendo, a gente se solidarize e coopere para que esse festival
tradicional de cinema, é importante ressaltar a importância das diferentes regiões do Brasil, não é? Como um todo. Então, interessante. Okay. Vamos passar a bola um pouquinho aí para o Lucas. Lucas morou muito tempo em Los Angeles, cineasta também, ator, voltou para o Brasil, passou uma temporada lá 2 anos, e agora, recentemente, eu acho que um mês e pouco, retornou novamente para Los Angeles. O Lucas tem, principalmente, essa visão mais recente dos dois lados da moeda, né? Então, me conte aí, dê alguma opinião aí sobre o cinema brasileiro no geral, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos espectadores, os outros convidados que compõem aqui a mesa. Como Lindenberg bem dizia, eu dirijo e produzo cinema. Comecei minha trajetória aqui em Los Angeles e voltei ao Brasil por ocasião de retirada do visto, né? Passei 2 anos lá no Brasil e tem um mês que eu retornei aqui para Los Angeles, bem no período mesmo em que a gente ainda está vivenciando essa questão do distanciamento e da questão da saúde. Lindenberg, o que eu pude vivenciar, eu acho que falar com mais propriedade sobre o cinema cearense. Eu fui para o Cine Ceará, para a última edição que houve presencial, lá no ano passado, e fui testemunha de uma produção muito efervescente, né, de filmes que, sim, também ganharam essa visibilidade internacional em Berlim, em Roterdã, e como, por exemplo, o Pacarrete, dirigido por um cineasta estreante na linguagem de longa-metragem. Ele já tinha desenvolvido outros curtas-metragens, mas o Pacarrete foi o primeiro filme do Alan Deberton. Também teve um destaque aqui no Los Angeles Brazilian Film Festival, se não me engano, ganhou. Também levou bastante prêmios em Quiquito, em Gramado, perdão. E o Greta, também dirigido pelo Armando Praça, outro cearense, com o Marco Nanini como protagonista. Então, eu vejo assim, projetos que já haviam sido financiados e né, já tinham alguma condição financeira, conseguiram sim entrar nesse circuito de festival, mas a impressão que eu tive é que realmente deu uma diminuída bem considerável na produção no Brasil também, sem dúvida. Apesar de diversas iniciativas de algumas empresas, como Netflix ou Vale, e de alguns governos estaduais buscando dar esse apoio às classes artísticas. Inclusive, a gente vai tocar mais na frente sobre essa questão, porque um dos artigos que o Lucas escreveu, e eu pedi em anos anteriores, foi exatamente tocando nesse assunto, sobre as alternativas que o produtor independente, o filmmaker independente, teria nos próprios anos. E a gente está vindo aí, né? Então, vou tocar a bola aí para o Rafael, nosso quarto convidado, o Rafael paranaense, de Curitiba, e que também está em Los Angeles aqui há já algum tempo. E eu vou lembrar algo que, em um artigo também da Sul Brasil, sobre cinema, a gente tem muito conteúdo sobre cinema, afinal, a gente está na capital do cinema, Los Angeles, Hollywood, e o Rafael, em um artigo nosso lá atrás, o título, inclusive, tem uma parte no qual ele fala que a indústria cinematográfica no Brasil não existe. Isso, na época, em 2017, foi uma forma dele se expressar, claro, assim, um pouco, vamos dizer assim, que realmente era uma realidade, ou seja, né, era ou Rafael? Então, boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos companheiros aqui no nosso debate. Aquilo foi uma provocação que eu mantenho. Tá? Imagina. Assim, antes de continuar com ela, existe muito cinema no Brasil, existem cineastas sensacionais no Brasil, existe uma produção, em termos de qualidade artística, sensacional. Porém, quando eu digo que não existe indústria, não existe uma iniciativa de indústria organizada, aos moldes do que a gente vê aqui, por exemplo, em Los Angeles, na sistemática que a gente vê aqui, ou mesmo em produção europeia, por exemplo, ou mais recentemente na China, onde existe um poderio e o cinema é entendido como indústria, é entendido como business, não só como arte. E no Brasil a gente tem várias iniciativas isoladas, e, assim, tem vários heróis isolados, cada um tentando produzir, mas não existe, por exemplo, uma base educacional,
para dar suporte para isso, uma formação de profissionais de maneira organizada. Existem escolas, mas não, o governo parece que que ele está aquém disso, o nosso governo. A Ancine parece que está aquém disso. Quem está preocupado em formar essa base? Eu sempre gosto de usar, por exemplo, a Alemanha como exemplo, que para mim, eu acho um dos exemplos quase perfeitos o Estado faz a gestão do cinema lá, só que com suporte financeiro de iniciativa privada. Ele faz a gestão do dinheiro injetado pela iniciativa privada. Melhor escola de cinema lá é de Stuttgart, conta com bancada por Porsche Volkswagen, por Audi, Porsche Volkswagen, esse consórcio de indústrias. E não à toa, ano sim, ano não, os filmes universitários de lá estão concorrendo ao Oscar, não ao Oscar estudantil, ao Oscar principal de filme estrangeiro. São filmes que saem dessa faculdade. Isso é a mão do Estado otimizando de uma maneira que eu acho que o Brasil tem tudo para fazer. O Brasil é só olhar o tamanho do nosso PIB e quanto se investe em cinema, quanto a gente tem de verba para isso. Então, eu continuo mantendo. Não existe uma indústria organizada de cinema no Brasil. Não dá para chamar de indústria. Várias iniciativas... Eu também provoquei você com esse título aí, mas no título a gente explica exatamente o que você explicou aqui. Exatamente, foi uma forma provocativa. Eu vou passar a bola para a Aymara novamente, e eu vou perguntar, já que o Rafael tocou no assunto, falando um pouco sobre como acontece, como é feito na Alemanha, por exemplo. Então, eu vou perguntar a você, Aymara, como é que você vê o cinema brasileiro dentro da Europa? Você que já teve agora mesmo ela está morando ela está morando em Veneza, né? Está falando de Veneza lá na madrugada. Me diga aí, o que é que você vê? Como é que você vê o cinema brasileiro hoje aí dentro da Europa? Tem uma imagem melhor? Tem uma imagem melhor do que era antes? Está na mesma? A gente cresceu, a gente apareceu forte, eu acho, nesses festivais mais importantes aqui, né? Tanto Veneza como Cannes, nesses últimos 2 anos. Quer dizer, ano passado, Veneza. Ano retrasado, Cannes, já 2 anos, 3 anos que a gente vem marcando presença, o que eu acho muito bom. Aqui na Itália, se fala pouco assim, do cinema brasileiro, pelo menos dos meios que eu escuto falar. Até escuto falar, poxa, tinha um festival aqui em Veneza, um outro pequeno, e comentar que a gente não recebeu nenhum filme brasileiro, alguma coisa assim, sabe? Não sei, eu acho que está... Dessas suas passagens pela Europa, que eu sei que você já viajou muito por aí, hoje em dia mora em Veneza, já teve várias vezes em Cannes, no Festival de Cannes. Me diga, por exemplo, qual é um ponto de vista rápido, qual desses países europeus vê com melhores olhos o nosso cinema? O italiano, o francês, o alemão? Eu acho que o francês. Eu acho que o francês tem uma conexão forte com o Brasil, não? Não sei, é a impressão que eu tenho. Pelo menos você uma saia justa, né? Eu tenho você uma saia justa. Eu vou passar a bola, assim, então... falando até de primeira mão agora, em relação ao que eu estava falando antes, Veneza, o Festival de Veneza está confirmado, né? Mas hoje a gente tem uma comemoração aqui, que é para rolar aqui uma comemoração muito importante em Veneza, que se chama Festa do Redentor, que eles fazem os fogos de artifício, fazem uma ponte, porque toda comemoração em Veneza eles constroem uma ponte para conectar uma parte à outra. E cancelaram essa festa, esses fogos de artifício, essa festa que é super importante, porque começou a aumentar, tem um foculaio, que é aquele que eles dizem de um ponto do norte, começaram a aparecer outros casos de coronavírus. Então, não sei, eu ainda duvido que possa ser que o Festival de Veneza aconteça realmente. É uma incógnita aí. A gente vai tocar mais na frente sobre essa questão da pandemia e como mudou, né, em todos os setores das nossas vidas em geral. Mas eu vou voltar com o Nazareno, e eu gostaria que Nazareno me falasse, ele citou aí alguns festivais de cinema que estão para rolar. Eu vou perguntar dessa vez ao Nazareno, como é que você vê, Nazar, como é que você vê a importância, isso é uma coisa que
muita gente que trabalha com cinema, como vocês, sabem disso. Mas muita gente que não são cineastas, que não são atores, etc., que não está envolvido com cinema, muita gente, de repente, tem essa pergunta que eu vou fazer agora. Como você vê na importância dos festivais de cinema para a indústria do cinema, para o filmmaker, para o cineasta? Eu queria saber que você explicasse aí sobre qual é a importância, você, inclusive, que é cofundador do Los Angeles Brasília Film Festival, qual é a importância dos festivais de cinema para essa galera aí de cinema? Em uma palavra, 100%. Claro, mas eu gostaria que você me desse um pouquinho um overview, assim, em que aspecto. Eu fiz umas anotações aqui a respeito, né? Não apenas dos festivais de cinema, mas, por exemplo, da sobrevivência, nesse momento de Covid, de toda a cadeia de produção, não é? E a gente vive num mundo em que muita coisa está mudando, não é? Inclusive os modelos de negócios, na parte de distribuição, tá? De políticas públicas no Brasil também. É outro assunto que a gente pode falar. Podemos falar sobre distribuição. Na parte que eu digo sobre, por exemplo, eu vejo oportunidades aos festivais de cinema. Para você ter uma ideia, o Facebook hoje, não é? Isso são dados atuais, tá? Desse último, não é? Do primeiro quadrimestre. Nós temos 2,5 bilhões de usuários no mundo. Certo. Esse é um dado expressivo, vamos dizer, de público potencial. Por outro lado, nós temos aí uma rede como o Instagram, não é? Que promove lives, né? Transmissões ao vivo, em que nós temos 1 bilhão de usuários. Quer dizer, onde está o nosso público? Está em casa? Não, está conectado. Por outro lado, o que nós temos também? Em mercado de valores, capital. Quanto vale a Apple hoje em dia? Eu te pergunto, Júnior, e, né, a nossa audiência que está nos assistindo aqui. A Apple hoje tem um valor de mercado, tá? Não é atualizado de hoje, não. Claro. Mas um dado recente é 2,5 trilhões de dólares. O que equivale, tá? O que equivale, para você ter uma ideia, as 3 maiores empresas de petróleo do mundo, as 3 convergidas, elas valem 1,7 trilhões, ou seja, a Apple é uma empresa de tecnologia e aí você expande, né, as fatias dela de atuação no mercado, inclusive na área de distribuição, né, de conteúdo, que vale 30% mais do que as 3 empresas de petróleo combinadas. Vamos nessa? Claro, com certeza. Ó, eu vou passar aqui a bola para... A gente vai voltar mais na frente com um tema aqui que falar sobre sua experiência aí com o lançamento do filme que estava acontecendo, aconteceu na época de pandemia, mais na frente. O Lucas, eu queria que você me falasse um pouquinho aí sobre, complementasse aí o que eu perguntei para o Nazareno, nessa questão dos filmes festivais, dos festivais de cinema, aliás. Como é que você vê, você que, inclusive, foi assessor de imprensa no passado do Labrif também, do Los Angeles Brasília Film Festival, conhece muita gente por aqui, tem shorts também que você fez, inclusive um dos temas que eu pedi para você escrever também nos anos anteriores, aí, em 2017, ou foi 2018, foi sobre a questão dos curtas. Como é que uma pessoa que faz curta, que eu falei para você, muita gente me pergunta, qual é a finalidade de um curta? Se não tem dinheiro, não rola dinheiro, né? Por que a pessoa faz curta? Então, me fale um pouquinho sobre isso aí, sobre sua visão aí no aspecto de sobrevivência de um cineasta e pode passar aí por esse lado aí do curta também. Tentando fazer um apanhado geral do que os nossos colegas estão colocando de indústria, de novas formas de exposição do trabalho, dos festivais. O que é que eu posso dizer? Os festivais, né, ou mesmo a produção de um produto audiovisual mais curto possibilita uma experiência ali para uma grande janela
e para que as pessoas conheçam um pouco mais o teu estilo. Quando a gente está falando de festivais, essa é a primeira porta de um cineasta. Curta também permite um campo de experimentação em que, para um grande cineasta, o risco dele está mais localizado numa obra mais curta. Então, um diretor, um ator, pode voltar na cadeia, digamos assim, e experimentar coisas que no dia a dia ele não tem, né, enquanto experiência. Com relação à indústria que o Nazareno trouxe, eu acho que é muito importante a gente estar atento mesmo. A gente já tinha uma presença de festivais online e a gente entendia que o evento presencial permitia justamente esses links, essas ligações de trabalho de realizador com distribuidor, com, inclusive, crescimento para projetos maiores. É o caso do João Paulo, Miranda Maria, eu sempre confundo o nome dele, se é Maria Miranda ou Miranda Maria, mas ele começou uma trajetória que agora vai se solidificando cada vez mais em Cannes, né? Ele é professor de um curso livre de cinema, se não me engano, em Ribeirão Preto, começa a desenvolver um grupo de criação em cinema, faz um filme, né, que estica as concepções estéticas do que a gente está acostumado, vai lá no risco mesmo, Cannes dá a laureação para ele, e ele está já há 3, 4 anos com financiamento francês, cineasta brasileiro, desenvolvendo os projetos dele. E o mais recente, eu acho que chama Casa de Antiguidades, que vai mexer justamente nesses conflitos políticos que a gente está vivendo, na questão de raça, né? Então, é um caso de sucesso de um brasileiro que encontrou um caminho através de um festival bem estabelecido, encontrou suas parcerias e está conseguindo trilhar esse caminho aí que a gente tanto fala, que é, né, de sucesso de alguém que veio de um ambiente independente, está conseguindo uma distribuição, digamos, de mainstream. Agora, eu acho que é válido muito ampliar essa discussão que o Nazareno começou, que é que espaço é esse online, como é que a gente pode intercalar experiências que são não só da presença, mas dos produtos também. A juventude está muito ligada no universo do game, no universo do audiovisual, no universo do RPG, como é que tudo isso se liga? De repente, as empresas estão lançando um livro que complementa a narrativa do jogo, que para completar a ideia você tem que comprar o action figure dele, e isso termina a experiência da sala do cinema, e depois vai para o YouTube. Então, os criadores hoje estão sendo desafiados a realmente expandirem essa questão de onde o consumidor está, né? Com certeza. Vem aí o lado da reinvenção, né? Hoje em dia, em muitos setores, principalmente em consequência da tecnologia, né? Muito rápida, avançando muito rápido, eu acho que todos nós, eu como comunicador, vocês que fazem filme, trabalham nessa rama, e outras áreas também, se a gente não se reinventar, a gente vai perder um pouquinho de espaço, porque a tecnologia está aí, né? Se movimentando, sendo muito rápido. Rafa, só para complementar, aí. Eu atualmente estou fazendo lives para um festival lá de Vitória, que o festival vai estar todo, o Festcine Pedra Azul, ele está todo em programação online, né, atualmente. Também vai ter essa possibilidade de drive-in, que é o que está surgindo. Lá no Brasil tem uma empresa, se não me engano, uma empresa americana, Dream Factory, que está abrindo drive-in em todos os estados. E nós também, um dos nossos trabalhos, Um Toque de Aurora, foi selecionado entre 8 filmes de um festival lá em Albuquerque. Eles escolheram a programação dos 2 últimos anos e agora eles estão promovendo, agora em julho, que você compre um pacote dos 8 melhores filmes, e a gente está dentro disso daí. Então, é um outro desdobramento do que é possível fazer, inclusive com produções que já foram premiadas, né? Com certeza. Vamos passar aqui, então, para um ponto de vista aí do Rafael. Rafa, complementa alguma coisa aí sobre essa questão que o Nasa falou, o Lucas complementou, dê seu ponto de vista aí. Eu concordo em gênero, número e grau com o Nazareno. Festival é fundamental, eu acho. Em que sentido, assim, do ponto de vista de quem está realizando o filme? Ferramenta número 1, para você fazer conexões, para você mostrar seu filme, para você
fazer uma coisa que é fundamental dentro do fazer cinema, que é se conectar com pessoas, fazer networking. Eu acho que não tem ambiente melhor do que um festival para isso. Você networking tanto com outros parceiros realizadores, portanto, ir ao festival é fundamental, não somente mandar as obras, isso é interessante, mas você comparecer ao festival é uma coisa bacana. Você vai conhecer distribuição, vai conhecer outros realizadores que, de repente, podem entrar em sintonia com o teu próximo projeto. Então, nesse ponto, acho que é ponto pacífico, não tem dúvida sobre isso. E a revisão, eu acho, do que a gente está tendo que fazer em termos de a releitura da produção audiovisual mesmo, em paralelo ao que está acontecendo em termos de tecnologia. Todo mundo já viu o que foi o streaming, a chacoalhada que deu. E a coisa não se limita a isso, a coisa continua, como o Lucas bem falou ali. A interação de peças, então você tem, de repente, a tua experiência no cinema, você tem a tua experiência com a telinha na sua mão, aí você tem game envolvido com isso, você tem toda a revisão eu acho que a publicidade está mudando completamente, vai deixar de existir, ou se é que já não está acontecendo a publicidade tradicional, para virar isso uma coisa inserida, um merchan elegante, inserido nas peças cinematográficas, que eu acho que é por aí que vai, eu acho. Então, isso é tudo um movimento só. Certo. Vamos entrar aqui, então, no tema pandemia. É muito interessante aí essa parte aí, essa última parte que a gente falou, que o Nazareno começou, inclusive. Mas eu vou tocar no assunto aqui da pandemia e vou voltar para a Aymara. Veio o Covid-19 na China, que apareceu. Aqui teve o lockdown aqui. Los Angeles, inclusive, foi o pioneiro, né? O condado pioneiro a vir com lockdown em março, no dia 15 de março. Então, isso afetou a vida de muita gente, né? Inclusive a minha, a de vocês, acredito, e muita gente por aí ao redor do mundo. Então, no caso do cinema, mudou, e a gente sabe, muito, né? As salas de cinemas fecharam, até agora, hoje, você não pode ir no cinema, aqui em Los Angeles, acredito também, muitas salas do Brasil também estão fechadas, acredito que ainda não se pode ir ao cinema ainda no Brasil, não tenho certeza, mas eu acho que vocês devem saber. Então, a gente vai falar na questão da reinvenção, né? A gente teve que se reinventar. Eu tive que me reinventar, depois que veio a pandemia, muita gente teve que se reinventar. No caso do cinema, por exemplo, a gente tem até um caso aí que eu gostaria que o Nazareno tocasse no assunto depois, que é o lançamento do filme dele, logo na época do Covid, em março. Mas a Aymara, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que, de repente, o Lucas mencionou um pouquinho. Como é que você vê essa questão aí de a gente ter que se reinventar? Quais são as novas tendências? O que é que você acha que pode acontecer ainda nesse ano 2020 ou talvez num futuro próximo? Inclusive, o Lucas falou aí da tendência do drive-in, né? No Brasil andou abrindo aí um drive-in. Me conte aí um pouquinho sobre isso aí. O que você vê aí no futuro mais próximo, depois dessa pandemia, minha amiga Aymara? Eu queria complementar uma coisa que eu acabei lembrando, que complementa um pouco a conversa. Nos festivais de cinema que eu tenho ido, tanto em Los Angeles quanto aqui em Veneza, que tem uma ilha inteira de realidade virtual. A gente, inclusive, no ano passado, a gente ganhou o Brasil como o melhor filme de realidade virtual com um paulista, Ricardo Laganaro. Eu sempre tenho dificuldade de falar sobre o nome dele. E era um filme lindo chamado A Linha. Então, assim, em toda a competição que teve aqui em Veneza, e a gente tem... Eles realmente dão muito valor à realidade virtual, que é uma coisa que, nesse momento de Covid, pode funcionar muito bem, para quem tem o óculos, é uma outra oportunidade, uma coisa que alavanca, né, todo esse mercado. Acho que é uma solução. Aqui, também, complementando o que o Rafael falou, que eu concordo muito e que já começou a acontecer, por exemplo, foi lançado agora um filme da Dior, né, com o Matteo Garrone, que é um cineasta italiano que eu amo e fez um filme maravilhoso, e que são 14 minutos de um curta-metragem lindo, lançando a nova coleção da Dior, que é de uma magia,
eu acho que começa a vir também uma nova forma de cinema, de propaganda, uma forma muito bonita. Em relação aos cinemas aqui na Itália, as salas de cinema já abriram. Eu tenho medo de ir, eu não fui nenhuma. Mas aqui em Veneza já estão abrindo, estão fazendo exibições ao ar livre. Tem uma organização aqui de cinema e eles já estão fazendo exibição de ar livre, teatro também, tudo em local aberto, que local aberto não precisa usar a máscara, mas mesmo assim tem que supostamente manter a distância, todo mundo, né? Eu acho que a gente... Pelo menos dando uma pausa, pelo menos no lugar aberto, né? A gente se sente mais seguro, né? Pelo menos tem o ar circula, né? E num lugar fechado. E assim, uma coisa que aconteceu aqui muito interessante, que eu faço parte de um grupo aqui de cineastas, pessoal que trabalha com cinema aqui na Itália, um grupo de mulheres. E estava assim, todo mundo num desespero danado para trabalhar, porque ficou, de repente, todo mundo sem trabalho, né? E disso tudo, começaram a fazer filmes em casa, surgiram vários filmes aqui na Itália, vários curtas-metragens na quarentena. Eu até entrei em competição com um curta de 1 minuto e pouco, com o pessoal aqui na Itália, e eu acho que é muito disso, o pessoal está se reinventando como pode, né? Com certeza. Vamos passar então a bola para... Vou voltar com o Lucas. Lucas, tente complementar aí o que a Aymara falou, e principalmente essa questão aí da pandemia, o que é que você pensa que vai acontecer ainda em 2020, como é que está, vamos dizer assim, o que você acha que vai acontecer em 2021, enfim, num futuro próximo. Falando de distribuição, se a gente for pensar nas grandes bilheterias, a gente já vê que teve um postergar de todos os lançamentos, né? A gente pode recortar ali na Marvel. Recentemente eu estava vendo que todos os lançamentos estão sendo adiados e eles já não têm mais muita ideia de como continuará a quantidade de filmes por ano. Acho que esse ano o único que vai ter é o da Black Widow, né? Com relação a possibilidades novas de experiência, a Aymara tocou justamente em possibilidades que eu também vislumbro, que é a questão da realidade virtual, da experiência em 360, de nós, enquanto cineastas, que antes participávamos de feiras, como a Cine Expo aqui em Los Angeles, né? De nos familiarizarmos mais com essas novas tecnologias, de como é gravar essas narrativas em que se vê todos os ângulos, porque, creio, a tendência vai ser essa de RPG mesmo, do espectador entrar na narrativa, né? Game ainda é o ramo mais lucrativo do YouTube, por exemplo, né? Agora, o que eu vejo, tanto lá do Brasil, de ter voltado recentemente de lá, quanto de estar presente aqui há esse 1 mês, é realmente a indústria tentando voltar, assim. Cineastas independentes estão ali em incursões, buscando medidas de segurança. Screen Actors Guild lançou uma cartilha do que seria, né, essas novas formas de agir no set, mas ainda é muito um lançar-se à sorte. Assim. Eu posso falar agora de experiência pessoal, eu perdi parentes e amigos para esse vírus. Eu vejo que aqui em Los Angeles, apesar dos casos terem voltado a subir, não vejo as pessoas se comportando de maneira a reconhecer o risco de vida da doença, né? Isso tudo me preocupa mais num plano, né, que pode ser econômico, que pode ser do profissional que está ali buscando a sobrevivência, mas eu também fico muito inseguro do como cada um está resolvendo se olhar mesmo, se entender enquanto ser humano no mundo nesse momento, sabe? E aí eu acho que eu espero que o cinema ainda seja essa experiência de comunidade, porque a tendência é o isolamento, né? A tendência é a tela individual. E isso é a única coisa que me preocupa, assim, que experiências nós seremos capazes de criar para unir as pessoas. Isso é o que fica na minha mente, assim. Com certeza.
muito válido o que você falou, realmente. E essa preocupação, né? Essa preocupação com essa pandemia, muita gente... A Aymara tocou no assunto que eu achei, eu ri aqui, mas acho super, vamos dizer assim, preocupante, por um lado, e até inteligente a gente pensar assim, dessa forma, porque ela falou, abriram as salas, ou abriram os cinemas, mas eu não vou, né? Mas eu, por exemplo, eu adoro cinema. Mas restaurante, vou dar um exemplo aqui, abriram os restaurantes em LA, mas essa questão do Covid, tudo isso, né, é preocupante. Aí a pessoa fala assim, vamos ali no restaurante? Aí eu falei, pô, eu gostaria de ir, mas infelizmente eu não vou, porque eu tento evitar. Então, muita gente também, apesar de ter o cinema ali que abriu, mas eu acho que ele não vai, porque ele, de repente, ele se sente seguro não ir. Não tem essa problemática também, né? Eu vou tocar, antes de chegar no Nazareno, eu vou pedir a opinião do Rafa sobre essa questão aí, da pandemia, do que mudou, do que você acha que vai ser ainda em 2020 e do que vem aí para 2021. Conta aí, Rafa. Então, eu acho não, né? A gente sabe que mudou nas duas pontas, né? No lado da produção, que cinema é uma arte necessariamente coletiva, e é uma coisa que a gente faz junto, e junto é uma coisa que agora a gente não pode estar, né? Então, acho que a gente, antes de mais nada, antes de pensar em parte econômica ou qualquer coisa, a gente tem que ser responsável por nós e pelos outros, né? Aquela história de que, pô, mas eu não vou pegar, ou se eu pegar não vai acontecer nada, tá, mas e o teu vizinho, e o teu amigo, o pai, o parente, a gente é responsável por isso. A gente tem que pensar dessa forma. E na outra ponta, as salas de cinema, né? Que o cinema, a diferença de cinema e TV, a principal, ou de cinema e a Netflix, que teve tanta briga na Academy nos últimos anos por causa disso, é que é uma coisa coletiva. Você vai numa sala cheia de gente e você passa pela mesma experiência com outras pessoas. É uma experiência coletiva no assistir. Tá certo, tem drive-in e tudo mais, mas tá recuperando. É interessante, eu acho, o que está acontecendo, a história dos drive-ins por aí, mas não é a mesma experiência. Com certeza. E é difícil prever alguma coisa, porque o Lucas comentou, o SEG já tem um conjunto de normas. Eu estou num grupo de produtores, essencialmente americanos, mas tem gente do mundo inteiro, assim, de todos os calibres, assim, todos os tipos de produção. Então, uma coisa que a gente tem feito no grupo é organizar documentação a respeito de o que as indústrias ao redor do mundo estão fazendo como medidas para tornar viável e segura a produção de audiovisual, né? Na África do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. E ainda, por mais que alguns lugares já comecem a liberar essas produções, legalmente, uma coisa pode se produzir, outra coisa é conseguir efetivamente a aprovação para produzir. Eu já vi, tem as normas do SEG, não é só o SEG, mas quatro outros unions, incluindo o DGA, o IATSE. Eles não estão liberando assim, porque é difícil conseguir se enquadrar dentro disso. E você manter a equipe inteira segura, atores seguros, existem diversos processos. Tem estados que exigem assim, a equipe inteira tem que ficar quarentenada no hotel ou em algum local isolado, onde só eles tenham acesso, e todo mundo com aferição de temperatura, então para daí liberar para conseguir filmar. Os produtores independentes de filmes de médio, baixo orçamento, eles não têm capacidade de absorver esse custo para conseguir produzir. Então está liberada a produção, entre aspas, né? Eu acho que para a gente ter certeza de que isso vai voltar, é a hora que a gente tiver uma vacina. Quanto tempo vai demorar isso? Com certeza. Muito bem lembrado esse ponto de vista aí. Eu vou agora pedir para o NASA. O NASA tem uma... Se eu estiver errado, viu, Nazareno? Me corrija. Mas, pelo que eu sei, o Nazareno, ele estava para lançar o primeiro filme dele como produtor executivo. E lá em Salvador, acho que eram 2 salas, né, Nazar? 2 ou 3, não me recordo, você me corrige aí depois. E foi exatamente numa época que o Covid já tinha chegado por aqui, no Brasil o negócio já estava começando também, em março, se eu não me engano, e ele teve que enfrentar essa coisa de ter que cancelar, ter que adiar, né? Deve ter colocado muito tempo, muito esforço para esse lançamento do filme dele, aí, de repente,
né? Dar de cara com Sim. essa situação. Me conte um pouquinho sobre essa experiência aí. Sim, Júnior. Pessoalmente, já superei, né, esse lançamento. Segundo o lançamento foi em território nacional, foram 403 salas de cinema de todo o Brasil. Não é? Foram, eu não sei, eu não contei aqui em Salvador, mas provavelmente mais de 20 em todo o estado da Bahia. Foram, né? Ou seja, do ponto de vista para os distribuidores, não foi bom, principalmente para eles, né? Que eles colocam dinheiro de publicidade e propaganda, tá? Me preocupa, na verdade, essa questão que o nosso amigo, né, o Rafael e também o Lucas colocou, a respeito de duas coisas. A primeira, produção. A segunda, distribuição. Produção por quê? Porque nós estamos agora num momento triste. A verdade é essa, não tem ninguém comemorando, soltando fogos, o São João foi adiado, tá? Ou seja, a questão, não é, novamente, de produção está parada. Por quê? Porque nós acabamos de... Né, a presidência acabou de sancionar a lei, né, chamada Lei do Aldir Blanc, em homenagem ao grande Aldir Blanc. É a lei número 14.017 desse ano, tá? Que foi aprovada pelo Congresso, foi levada em caráter de emergência para justamente auxiliar, ajudar esses trabalhadores, não é? Da nossa indústria. Aí há divergências, né, em relação ao que o Rafael coloca, mas são 5 milhões de trabalhadores na área artística e cultural do Brasil que necessitam, né, de receber, conforme a programação, né, do governo, essas 3 parcelas auxiliares de R$600. Não parece muito, mas para quem não está recebendo nada, para o pequeno artista, para o pequeno empresário, para o microempresário, isso já é um alento, não é? Além do que, eles também irão subsidiar outras linhas de crédito no valor de 3 a 10 mil reais. Então, tá aí, para quem tem uma microprodutora, quem é microempresário, quem é trabalhador, olha, é bom se inteirar do assunto, tá? E a questão da produção, não é? A questão da produção é que também a Ancine lançou uma consulta pública agora, ele chama de análise de impacto de regulatório, tá? Que é justamente aumentar o teto, tá, de investimento das empresas, uma série, isso tem tudo a ver com as leis de incentivo, tá? Que é de 3 milhões por projeto. Eles querem atualizar esse valor, não é, que é um valor de 2006, para 2020. Eu não sei de quanto será esse novo teto, né, para projeto, mas eu espero que seja mais alto, até porque, por conta da desvalorização do real frente ao dólar. Enfim, as políticas mudam, mas a gente permanece, né, Júnior? Estamos aqui firmes e fortes na luta. Esperando melhorias. Sem dúvida. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que os 4 me respondam. A pergunta é o seguinte, tem a ver com o que a gente falou até agora, mas a pergunta é: a tecnologia vai acabar com o cinema? Vou começar com a Aymara. Eu espero que não. Tem diretor que diz que o cinema é morto, né? Eu acho que, apesar de tudo que a gente está falando da quarentena, né? Eu acho que da pandemia, eu acho que tiveram muitas coisas boas nessa pandemia também. Eu acho que é importante falar isso. Por exemplo, eu sou conectada ainda com um grupo de teatro lá em Los Angeles, que é Beverly Hills Playhouse. O pessoal ainda faz aula de teatro com Zoom, de direção. Super legal. E o pessoal tá 1000 por hora. Aquela energia americana, aquela força, aquela, sabe, ação, Dreaming to Action, do Milton Katselas. O pessoal já se preparando para quando o mercado retomar, já está tudo pronto. A gente acaba também tendo um tempo para se preparar para vários outros projetos, escrever roteiros. Eu comecei a aprender milhões de outras coisas. Comecei a aprender a estudar um pouco mais de tecnologia, que eu acho que não vai acabar com o cinema, não. Que ótimo, que bom. Vai só ajudar. Vamos dizer assim, é como se fosse um desafio, né? Na realidade, a gente vai estar enfrentando um desafio, né?
Foi triste, né? Aqui, por exemplo, em Veneza, a gente estava para filmar o Tom Cruise com Missão Impossible. Foi justamente quando veio a pandemia. O pessoal já estava chegando aqui, a produção já estava vendo locação, já estava fazendo, a gente estava já em preparação, e aí a gente vai seguindo em frente, né? Exato. Vou passar a bola, então, aí, mesma pergunta. Lucas. A questão da tecnologia, Lindenberg, eu creio que ela encontra limites e deslimites, né? A gente tem essa experiência do pessoal, da propaganda do selfie, que é a coisa do TikTok. A gente já tem governo olhando para o que isso significa. A gente tem grandes corporações como o Google, que conseguem localizar a gente onde a gente estiver no globo, a nossa preferência, né, de produtos. Eu acho que falar na morte de uma possibilidade de arte, para mim, isso é distante. O teatro vive com a perseguição desse fantasma e, desde a Grécia, ele permanece resistente. Eu acho que o cinema, entendido enquanto produção audiovisual, sempre juntará profissionais. Os governos entenderem que a indústria criativa, né, ela, na verdade, uma pessoa que é alheia a esse universo não consegue entender. O Nazareno fala de milhões, mas as pessoas que estão alheias a essa realidade não conseguem entender que justamente é um campo de trabalho que empurra os limites da tecnologia, empurra os limites das experiências emocionais, provoca a ciência a descobrir novas fórmulas. As histórias que nós, enquanto seres humanos, queremos explorar, imaginamos, queremos contar do passado, elas continuam gerando não só muito dinheiro, muito emprego, muito trabalho, mas também muita experiência emocional, é um alento à nossa saúde mental. E então eu acho que jamais falar da morte do audiovisual, né? E que o governo, sim, eu estava lá em Fortaleza lutando pela aprovação dessa Lei Aldir Blanc, participei das conferências virtuais que tiveram com artistas, deputados do Ceará, como os secretários de cultura foram se juntando ao longo do Brasil para pressionar o Congresso e o governo mesmo para que essa lei fosse aprovada, porque uma família grande ou um autônomo viverem com 600 reais, né? Aqui nos Estados Unidos também tem outro tipo de auxílio. Você considerar uma subsistência com o PIB que o Rafael falou, né? Tem alguém ficando com uma metade muito grande dessa parcela aí. Então, que isso não seja a desculpa para deixar artistas morrendo de fome. Com certeza. Vamos passar a bola, então, aí para o Rafa. Vou deixar o Nazareno por último. Aliás, o Nazareno acho que é valor, né? Se o cinema vai acabar... Essa é a pergunta. A tecnologia vai acabar com o cinema? Então, se ele vai acabar por causa da tecnologia, de jeito nenhum. Por acaso, porque ficou mais fácil da gente fazer pedido de comida via aplicativo, a gente deixou de ir em restaurante? Ficou menos legal ir em restaurante? Não, né? O cinema é mesmo... Boa comparação, boa comparação. As coisas vão conviver uma coisa com a outra. É aquilo que eu tinha comentado antes. Você ir a uma sala de cinema é uma experiência coletiva. É legal ter um super home theater, uma TV 100 polegadas em casa, é sensacional. Mas isso não é a mesma coisa que você ir numa sala de cinema. Uma coisa não invalida a outra, eu acho. A tecnologia ela só vem a promover e criar mais opções. Eu acho que ter mais opções é melhor do que ter menos opções. E a tecnologia, o cinema sempre teve andando de mão dada, como a Aymara falou, provocando a tecnologia e, ao mesmo tempo, bebendo da tecnologia. Essa simbiose não deixa de acontecer desde que surgiu o cinema. Desde que cinema não era cinema, era sucessão de fotos, lá de uma maneira bem rudimentar no começo, não parou mais, né? Então, anda de mãozinha dada. Eu acho que só tende a enriquecer a experiência, mas não eliminar essa experiência. Como eu falei, né? Quando a gente tem um desafio pela frente, eu acho que, de repente, é até melhor, né? Positivo, né? A gente leva pelo lado positivo, né? Talvez seja por aí. Nazareno, me fale aí, então, seu ponto de vista aí sobre essa pergunta aí. A tecnologia vai acabar com o cinema? Bom, primeiro, eu não entendi qual foi a menção do Lucas, né? Quando ele citou meu nome aí. Não entendi qual foi
por que ele mencionou esse tópico, mas deixa para lá. Em relação à tecnologia, eu guardei essa informação, tá? Justamente para ilustrar. Quando você fala em cinema, você está falando em quem? Distribuição de teatro, de cinema físico, é isso? Não vai acabar. Como o dinheiro, o fiat, o currency, né, a nota não vai sumir do mapa. Você usa o cartão de crédito, Visa, Mastercard, América. Acabou com o dinheiro físico? Não. O pagamento digital vai sumir com o dinheiro? Eu não acredito nisso. Da mesma forma que eu acredito que o cinema, esse físico, a instalação física, está passando por dificuldade. O AMC está em grande dificuldade, mas, por outro lado, a tecnologia, por exemplo, da Netflix, para você ter uma ideia, a Netflix tem 7.700 funcionários. Você sabe qual é a propriedade física deles? É simplesmente servidores. Servidores, são computadores, máquinas de internet, né, de conexão, para poder transmitir esse. E o outro lado é conteúdo, que conteúdo é propriedade intelectual. Então, acredito que nós estamos numa fase de adaptação, né? Já tive, meu grande mestre, que Deus o tenha, André Setaro, era um saudosista de ver os filmes do passado, existem os filmes do presente. Um filme do passado clássico vai conviver com o filme do presente, porque existe público para tudo, graças a Deus. Vivemos numa grande aldeia diversificada, tá? Mas a minha preocupação é justamente essa, de que nós sigamos acompanhando, né, os ventos de um novo tempo, seja através da tecnologia, seja da adaptação que nós temos no momento presente, de salas de cinema, de Covid, muita paciência, gente. Acho que está no momento da gente respirar, meditar, sabe, repensar o nosso valor, o que a gente quer para o futuro, e por aí envolve, né, um universo. Dentro do cinema existe um universo, né, uma arte que congrega todas as outras artes. E vamos embora que o tempo está passando, Júnior. Olha só, é o seguinte, você falou sobre o Netflix, eu entendi muito bem o seu ponto de vista. O Lucas também falou sobre o Netflix, eu acho que o Rafael também. O Lucas, inclusive, em um dos artigos que eu menciono da colaboração dele com a Soul Brasil, em 2018, é um artigo exatamente falando sobre essas alternativas para produtores e filmmakers independentes. Ele, se eu não me engano, fala Netflix e outras fontes, tem várias, né? Como canal de saída, né? Alternativa. Sim, então eu vou... Tem a Amazon agora, a Disney fez o próprio, a Apple TV, que começou também a investir em produções, que está fazendo seriados maravilhosos. Então, e assim, Amara, tem várias plataformas, olha, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um filme de animação infantil, tá? Sem lançamento, não houve lançamento em teatro, tá legal? Foram 100 milhões de dólares ao redor do mundo. É um filme da Disney com a Universal, chamado Trolls World Tour. É uma animação infantil. Houve um lançamento global, faturou 100 milhões de dólares. Tá? Ou seja, não se preocupem, as empresas grandes elas não vão quebrar assim tão facilmente. E o cinema vai continuar. É interessante, inclusive, o Rafael mencionou que é interessante a gente ter mais opções, mas, no entanto, isso não significa que vai acabar com a opção A se a gente tiver a B, C, D. Né? Perfeito, Júnior, é isso. Não quer dizer que o cartão de crédito vai substituir uma outra, né, forma de valor, né, uma moeda, por exemplo. Elas vão conviver. Ontem, por exemplo, estava aqui a minha esposa assistindo o Hamilton, que é uma peça de teatro, né, um musical, que a Disney comprou e está disponibilizando no canal da Disney, na plataforma Disney. E eu falei assim, mas como? Né? Eu tinha visto um outdoor, mas já tinha esquecido. Tem vários outdoors aqui em Los Angeles divulgando isso. Eu falei, que interessante, né? Quer dizer, em vez de você pagar $200, $100, $150 para ir lá assistir o musical, você vê sentado na sua casa e o musical é tremendo, é muito bom. Então, tem essas coisas, essa facilidade para a gente ter mais acesso à arte, né? Eu acho que isso é super importante. A gente tem 3 minutos ou 4, eu vou deixar vocês livres para cada um
acrescentar o que vocês quiserem, mas 1 minuto, 2 para cada um se expressarem em alguma coisa que a gente deixou de falar, alguma coisa que vocês queiram jogar no ar, como, assim, reta final aqui com vocês, com os cineastas. Vou começar com a Aymara. Comigo de novo? Você é número... Eu acho... Tá aqui na roda. Eu acho que a gente continua crescendo. Eu acho que esse negócio da pandemia veio para ajudar também em vários pontos de retomada, de ressignificância, não sei se é essa palavra. Ressignificação. Eu já estou assim, eu estou no italiano, no inglês, eu estou doidinha. Tem um momento que eu não consigo falar língua nenhuma. Ainda mais que o italiano tá. Aí eu começo a trocar as palavras nesse momento. Normal para quem viaja tanto. Tipo assim, até mesmo porque se fala também já com realidade virtual crescendo tanto já há alguns anos, você assiste até jogos de basquete. Eu acho que tem vários projetos que você consegue assistir jogos de basquete, você consegue se transportar para aquela realidade, né? E eu acho que isso tem eu vi filmes maravilhosos de realidade virtual aqui em Veneza, assim, realmente que você sente tudo, você sente cheiro, você toca, tudo isso tá crescendo de forma muito forte, né? Eu acho que a gente tem que continuar cheio de gás e, sabe, voltar, continuar se reinventando, Palavra super importante. Mandando ver, sabe? Não pode deixar a peteca cair, tem que também tomar cuidado. Eu aqui em Veneza, eu te digo honestamente, eu estou com um pouco de medo, já está tudo aberto, restaurante, tem aquelas restrições, mas o pessoal não está respeitando. Tudo bem que o vírus supostamente agora está mais fraco aqui na Europa, porque a gente realmente fez a quarentena, é o que dizem, né? E tem poucos casos do pessoal que vem de fora, mas a gente tem que ainda continuar tomando cuidado. Né? Tem que ter cuidado. Em outras palavras, o que você está tentando dizer, me desculpe interromper, a gente continuar nossas vidas, mas continuar também a ser precavido, cauteloso, né? A gente não pode ficar parado também, nem tem que continuar. Sem ansiedade, continuar criando e crescendo. Eu comecei a aprender tanta coisa nessa quarentena. Para mim foi. Te digo que eu peguei bem no começo aqui, né? Porque atacou a gente aqui na Itália muito forte no começo. E eu estou no norte da Itália, em Veneza, que é tudo muito pequeno. Então, assim, o medo. Eu estava no meio do carnaval, cobrindo o carnaval e cancelaram o carnaval aqui de Veneza. Foi um pavor, assim, quando me falaram, não, amanhã não tem mais carnaval porque acharam 2 casos de coronavírus aqui em Veneza. Fecharam a cidade, eu tinha que me formar, estava fazendo mestrado de cinema. E não podia, não tinha mais cerimônia, o festival de cinema que a gente ia fazer já não podia fazer mais, foi tudo cancelado, tudo fechado. E foi difícil, mas a gente foi se reinventando e aprendeu muitas coisas. Eu acho que é aí que a gente tem que continuar nessa força e seguir em frente. Claro, com certeza. Obrigadão aí, fica por aí. Rafael, complementa aí, procura ser um pouquinho mais direto, mais rápido. Tenta mostrar aí em 1 minuto ou 2 aí seu ponto de vista extraordinário, alguma coisa que a gente deixou de falar? A principal coisa que a gente precisa para cinema é público, certo? A gente produz alguma coisa para alguém assistir, né? Então, acho que uma das coisas que a gente precisa, nós brasileiros que trabalhamos no audiovisual, eu acho que falta um pouquinho de coesão dos brasileiros em geral, né? Para a gente pegar muitas iniciativas e transformar numa coisa mais forte, isso eu acho fundamental. E para quem está assistindo a gente, consumir produto nosso também, ter o interesse em fazer isso. É óbvio que a gente é deficiente comparativamente, né, em termos de distribuição do marketing, da maneira como isso acontece, vender o Brasil de forma audiovisual, isso a gente tem que aprender bastante coisa e praticar bastante isso. Acho que para o público que assiste, buscar isso também, né? Buscar o cinema brasileiro. Já foi aquela história de, cinema brasileiro é pornô chanchada, ou
É alguma coisa assim, aquela coisa que desmerecia, assim. A gente já está há muito tempo, né? A gente, na verdade, nunca teve nessa posição, mas acho que faltou a venda correta, né? Eu acho. Eu acho, eu não tenho conhecimento de vocês, mas eu, assim, posso dizer assim, com muita, vamos dizer assim, com muita humildade, que o cinema brasileiro, pelo que eu tenho visto nos últimos 10 anos, cresceu assim substancialmente, se você for contar em todos os sentidos de qualidade. Eu acho que, hoje em dia, por exemplo, a gente estava falando Netflix aí, outro dia eu estava vendo um filme aí, que a Magali passando, falei, é brasileiro. Pô, Netflix aí está bombando, com filme, um grande canal, né, para muita gente, né? Falando como alternativa, porque a gente vê tanto filme. Eu vejo no Netflix aí tanto filme latino, brasileiro, não só. A gente deixou de ter a oportunidade de ver somente filmes de altas produções de Hollywood, para ver um monte de filme independente aí no Netflix. A acessibilidade é difícil, né? Lucas, dê sua opinião aí. Desculpa aí, Rafa, te interromper. Na verdade, queria agradecer o convite, o debate, dizer para o público que nos assiste acompanhassem os nossos trabalhos lá no youtube.com/Performance Artistic Productions. Os nossos trabalhos estão lá, tanto de direção quanto de produção. É uma forma gratuita de viabilizar a nossa produção independente, então faço esse convite para todos vocês. Sigam-nos no Instagram também, @Performance, Lucas FP Paz. Eu acho que essa competição entre as formas de streaming possibilita justamente isso, e agora, nesse período, possibilita justamente que todas essas plataformas se interessem pela produção dita independente, né? Que se faz também a muito custo, que se alimentar toda uma equipe já em si é um imenso custo para poder conseguir viabilizar as histórias que a gente quer contar. E isso promoveu mais diversidade, né? Eu acho que o ser humano busca essa diversidade de histórias, de realidades. O cinema brasileiro, como os outros colegas colocaram, tem encontrado essas infinitas narrativas descentralizando ali do Sudeste, né? A gente vê primavera do cinema pernambucano, cearense, paraibano, e esses filmes sendo representados em grandes festivais. Então, fica aqui minha torcida de que nós aqui, através do diálogo, a gente se una cada vez mais para poder dar vazão a essas histórias aonde quer que nós estejamos. Eu acho que essas plataformas de streaming têm aprendido isso, né? Através do isolamento também já existem projetos que foram financiados e filmados com a mágica do corte. Então, de repente, eu estou aqui na minha sala, o outro personagem está lá no banheiro da casa dele, e a gente consegue contar uma história com uma linha temporal que cria essa ilusão, essa mágica do cinema. Possibilidades sempre 1000. Então, viva aí para cada um que ainda acredita nessa forma de arte. Claro que sim. Viva os amantes do cinema. Vou terminar aqui, então, com o Nazareno. Acrescente qualquer coisa que você queira aí, Nazareno. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, né, Júnior, a sua amizade, sua simpatia, sabe? Enfim, a sua produtora também, a Isabela, pelo trabalho, todos que estão assistindo, que tiveram a paciência de nos assistir. A Aymara, por ficar acordada até essa hora. Está acordada. Ela merece um aplauso extra, porque são 3 ou 4 da manhã na Itália. Gente, o pior é que eu tenho que acordar às 7. Eu não vou nem dormir, porque eu já tomei tanto café para acordar. Obrigado em particular. Queria aproveitar também e agradecer a todo mundo, viu? Muito obrigada a todos que estão assistindo o convite e a todos vocês. Muito obrigada. Isabela, tá por aí? Isabela, cadê você? Isabela? Estou aqui. Pessoal. Cadê você? Parabéns, pessoal, pelos comentários. Foi muito bom. A repercussão foi muito boa no Facebook. O pessoal engajou bem. Tá, cadê? Deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários. Adoro as salas de... Sempre vou preferir assistir um filme no cinema. A experiência melhor e maior que ver na TV.
Tem aqui também, a arte e o cinema foram essenciais para todos nós durante essa quarentena, com certeza. Verdade. Tem bastante comentário aqui, gente. Todos agradecendo muito, todos gostaram muito dos comentários. Eu também gostei. Parabéns aí a todos vocês. Obrigada a você. Então, é isso aí, minha gente. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela colaboração. Rafael, Lucas, Nazareno, Aymara novamente brincando aí, mas pô, valeu mesmo aí por estar acordado 3 horas da manhã em Veneza, na Itália, para prestigiar. Muito obrigado mesmo. E vamos esperar que tenha o Festival de Cinema de Veneza realmente, né? Vamos ver você mandar notícia. Eu hoje fiquei meio em dúvida, porque cancelaram essa festa, que é muito importante para a cidade. Então, não sei se em setembro como é que vai ser, mas cancelaram bem em cima da hora. Vamos esperar, porque tomara o festival. Com certeza. Minha gente, só para terminar aqui, eu vou dizer que o nosso próximo com vocês, quinta-feira que vem, com músicos aqui de Los Angeles. Tem uma participação especial com o gerente-geral da Contemporânea Instrumentos Musical, que fabrica instrumentos de percussão no Brasil, o Roberto Guarilha, e a gente espera que todas essas pessoas que assistiram hoje, estiveram com a gente, estejam também quinta-feira que vem. A semana passada a estreia foi com o mestre de capoeira, dessa vez com nossos amigos aqui cineastas. Eu também vou pedir desculpa a alguns amigos meus, cineastas, a gente que trabalha com cinema, que a gente conhece muitos aqui em Los Angeles, que ficaram comigo. Pô, mas você não me convidou? Eu falei, não, peraí, mas é porque só são 4, não posso agradar gregos e troianos. Então, minha gente, me perdoe aos que não puderam estar ser convidado hoje, como eles 4, mas tem uma rodada nova aí, a gente sempre está chamando, sempre está tentando fazer rodízio aí das pessoas que aparecem e que colaboram com a gente, né? Então, me perdoe aos amigos aí que não foram convidados para participar aqui, mas vem mais coisa por aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Isabela, conte aí 6, 4, 3, 2, 1 para a gente terminar. Eu desejo a vocês um grande abraço, minha gente. Mais uma vez, super obrigado. Beijão. Obrigado. Audiência, aquele abraço. Obrigadão, gente. Beijo.